E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Dependendo aí do horário que você esteja assistindo. Professor Aziel mais uma vez para mais uma aula de física. Essa é a aula 4 do capítulo 11, tá ok? Das ondas eletromagnéticas aos fótons. Essa é a última aula de uma sequência aí de 4 aulas, tá ok? Então as outras 3 aulas já estão disponíveis na plataforma do Ezequiel, e também vocês podem estar assistindo aqui no meu canal no YouTube aqui, tá bom? Fazer que nem os YouTubers, se inscreva no canal. Bom, tô brincando, mas contanto que vocês assistam as aulas já tá bom demais, tá ok? Vamos lá. Nós vamos falar nessa aula sobre a dualidade onda-partícula, certo? Então vamos lá. Eu vou passar aqui uma introduçãozinha de alguns fatos históricos que estavam acontecendo na ciência, né, na física. Então, nos anos finais do século XIX, os físicos acreditavam que os princípios fundamentais da física já haviam sido estabelecidos e que ela alcançava um estado de perfeição. A galera da física achava que já estava tudo resolvido, certo? Então, a mecânica de Newton era capaz de descrever com enorme sucesso o movimento dos corpos materiais, incluindo os movimentos dos planetas em torno do Sol. Então, Newton, no seu brilhante trabalho, conseguiu descrever toda a parte de movimento. Aqui, quando ele lançou esse livro, Princípia, né, que são os princípios matemáticos da filosofia natural, né? Esse livro é um dos livros mais importantes da história da ciência, né, da história da física, tá bom? E no caso, pairava uma dúvida na física sobre a luz, certo? Existia essa pergunta: o que é a luz, certo? Muitos diziam que a luz ela era uma onda, tá certo? E Newton ele propôs que a luz não fosse uma onda, que a luz fossem corpúsculos, fossem partículas, né? Fossem feixes de partículas. Mas aí quando foi em 1801, um físico inglês, Thomas Young, ele conseguiu demonstrar experimentalmente que a luz ela é uma onda, certo? Derrubando a ideia de Newton de que a luz fossem partículas, tá certo? Fossem pequenas partículas. Então ele projetou lá um canhão de luz, certo? Ele primeiro projetou um canhão de luz para que ele atravessasse uma fenda, certo? E aí essa luz batia lá no anteparo, lá onde tem aqui na figurinha o alvo, né? Esse é mais ou menos o experimento de Thomas Young. Depois ele projetou essa luz, desse canhão de luz, em uma fenda dupla, tá certo? Ele colocou ali um aparatozinho com duas fendas, né? Uma certa distância entre as fendas, e aí ele observou que quando essa luz passava por essa fenda dupla, acontecia uma interferência, certo? Não sei se vocês lembram lá no segundo ano, o que acontece aqui nesse caso? Nós temos aí várias... quando você passa o feixe de luz em cada fenda, você projeta duas frentes de onda, né? E essas frentes de onda, uma vai interferindo com a outra, e aí nós temos aqueles dois tipos de interferência, a construtiva e a destrutiva, né? A construtiva é quando dois picos, né? Eles se unem, ou então duas fendas, né? E a destrutiva é quando você tem um pico e um vale, né? Perdão, um vale, quando o pico e um vale se unem. Então você tem aí uma interferência destrutiva. Então Thomas Young ele pode observar essa interferência que ela ficou ali exposta lá no anteparozinho final que vocês estão vendo aí, tem um nomezinho alvo, tá ok? Então, o que se pôde concluir? Bom, a luz ela é uma onda. Então pronto, tranquilo. Derrubou a ideia de Newton, né? E ficou estabelecido que a luz é uma onda. Vamos continuar. A teoria eletromagnética de Maxwell ela descrevia com perfeição os fenômenos elétricos e magnéticos, né? Então, a parte de eletromagnetismo
já estava também 100% aí descrita, né, cientificamente, então estava tranquilo. E por fim a termodinâmica de Boltzmann, né, e juntamente com outros cientistas fechava toda essa chamada física clássica, né. Então eles entendiam que, pô, tá tudo fechado aqui, nós já temos todas as manhas dos fenômenos naturais, né? Mas a gente sabe que não, né? Começaram a surgir algumas questões, começaram a surgir algumas dúvidas, algumas lacunas na física, né? Nós tínhamos o problema que era chamado a radiação do corpo negro, tá certo? Então Max Planck ele trabalhou nessa radiação do corpo negro e foi ele que deu aquela ideia sobre a energia, certo? Que a energia transportada lá por uma onda seria uma constante multiplicado pela a frequência daquela onda. Surgiu também aquele questionamento, aquele problema sobre o efeito fotoelétrico que nós estudamos na aula passada. Então, quem foi que solucionou o efeito fotoelétrico? Albert Einstein, lançando o artigo lá em 1905, né? E aí nós temos uma mudança aí nesse momento, certo? Quando o Einstein conseguiu resolver essa questão do efeito fotoelétrico. Por quê? Porque ele propôs que a luz ela seria partículas, né? A luz ela seria feita de partículas, pequenas bolinhas, né? Então, a resolução do efeito fotoelétrico deu uma revolucionada, cara, na física. E aí, por quê? Se a luz ela é feita de partículas, quebra aquela ideia do experimento lá de Thomas Young, que ele experimentalmente comprovou que a luz ela é uma onda. E aí como é que a luz é uma onda e a única resolução possível para o efeito fotoelétrico que foi proposto por Einstein, a única resolução possível é que a onda seria feita de partículas. Essas partículas depois foram nomeadas de fótons, né? Partículas que continham uma quantidade de energia. Por isso vem quantização, vem teoria da mecânica quântica, tá bom? Física quântica. Então, nesse começo de século XX, lá no começo dos anos de 1900, houve essa revolução e se iniciou aí a chamada física quântica, ou, perdão, chamada física moderna, tá? Continuando aí, pessoal. Junto com essa resolução do efeito fotoelétrico, o Einstein ele lançou também a teoria da relatividade especial. A gente vai estudar no próximo capítulo a teoria da relatividade, tá bom? É muito bacana, muito legal mesmo. E aí, essa teoria da relatividade, lendo aqui o textinho, né? A teoria da relatividade ela mostrou que a mecânica clássica ela deixa de ser válida no estudo de corpos que estejam viajando a uma velocidade comparável à da luz. Então, a gente já começou a entender que aquela física clássica não é capaz de explicar tudo na natureza. Existem outras questões na natureza em que a física clássica não consegue explicar. Então daí veio o surgimento da física mecânica, tá certo? E lá embaixo já a teoria quântica ela substitui a teoria clássica da descrição dos fenômenos que ocorrem a níveis atômico e subatômico. Porque é o seguinte, se imaginava que tudo no universo macroscópico, ou seja, aquilo que é grande, acontecia no universo microscópico, ou seja, as pequenas partículas, as partículas a níveis atômicos, tipo o elétron, os nêutrons, os prótons,
todas essas partículas se comportavam da mesma forma que se comportava no nível macroscópico. Por exemplo, o movimento dos elétrons se imaginava que seria o mesmo que os movimentos planetários, tá certo? Só que vem a física moderna com a teoria quântica e explica que não, que a nível microscópico o comportamento da matéria é diferente do nível macroscópico, beleza? Então vamos lá, vamos aqui a parte interessante. O experimento da dupla fenda de Thomas Young, né? Ele era um físico inglês e ele se interessou por essa questão de provar que se a onda é uma partícula, se a luz ela é uma partícula ou ela é uma onda, tá certo? Então, citando aqui o textinho, diz o seguinte: uma das experiências mais famosas que aconteceram no século passado foi o experimento da dupla fenda, né? Tal experiência foi uma forte comprovação do comportamento dual do elétron. Inicialmente, imagine um aparato que possa lançar, por exemplo, bolinhas de gude através de uma fenda. Então, diremos que esse aparato é um canhão de bolinhas de gude. Logo após essa fenda, existe um anteparo feito de chapa fotográfica que registra visualmente quando o objeto o atinge. Então, você tinha um canhão, certo? Vou pegar esse aqui, como se fosse um canhão, beleza? Esse canhão ele iria atirar ondas, né? Então, no caso, esse canhão ele iria atirar feixes de luz. E aí nós tínhamos um anteparo aqui, onde esse anteparo tinha uma chapa fotográfica para registrar o que estava acontecendo ali naquela situação. Deixa eu afastar aqui, beleza? Eu vou botar aqui para vocês um videozinho bem legal, bem interessante, que demonstra essa experiência da dupla fenda de Thomas Young, tá ok? Então preste atenção, é um videozinho bem bacana para a gente compreender melhor, tá ok, pessoal? Estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas.
pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas. Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Sim, pessoal, pois vamos lá. Gostaram aí do vídeo? Bem bacaninha, né? Então, vamos ver aqui, ó. Diante de tudo isso, surge uma pergunta. O elétron é uma onda ou uma partícula? Surge outra pergunta. Por que o simples fato de observar mudou a natureza do elétron, que até então se comportava como onda e passou a se comportar como partícula? Isso aí é o que nós chamamos de dualidade onda-partícula, né? Na primeira parte da experiência, né, quando o canhão lá emitia os elétrons, eles se comportavam como uma onda, né? A gente viu ali a interferênciazinha causada. Depois, quando se colocou um observador lá próximo à fenda, o elétron se comportou como partícula. Então, o que a gente pode concluir é que existem essas duas possibilidades, esses dois comportamentos, né? Ora, o elétron se comporta como onda e ora ele se comporta como partícula. Bom, e se o elétron ele é feito de matéria, e se ele tem essa possibilidade de se comportar como onda e como partícula, então a gente pode imaginar que qualquer matéria pode se comportar como onda e como partícula, não é? Então, por exemplo, você, né, o seu celular, uma mesa que está perto de você, tudo isso é feito de matéria, certo? Ok? Então, nós também podemos nos comportar como ondas, tá certo? Nós podemos nos comportar como partículas, né, como forma de matéria, e também podemos nos comportar como onda. Será que isso é verdade? Bom, teve um cara que pensou muito nisso, que era um físico chamado Louis de Broglie. E aí ele fez essas argumentações e desenvolveu ali uma formulazinha, tá? Vamos ler aqui o textinho. Bom, a hipótese de de Broglie, né? A sugestão de que matéria pode ter propriedades de ondas foi apresentada por Louis de Broglie em 1924. Ele argumentou que se a luz, que é uma onda, pode se comportar como partícula,
a gente pode ver lá na questão do efeito fotoelétrico, né, que foi resolvido por Einstein. Então seria possível que a matéria, que é feita de partículas, se comportar como ondas, né? Então, com esse argumento, de Broglie apresentou uma relação entre o módulo do momento linear da partícula e o comprimento de onda associado ao comportamento ondulatório, certo? Então essa relação ficou da seguinte forma. Então, o momento linear, certo, de uma partícula seria h sobre lambda. Então, pessoal, o que é esse h? Né? H é a constante de Planck, que é 6,63 vezes 10 a menos 34. E o que é o lambda? O lambda é o comprimento de onda. E esse P aí é um momento linear. Não sei se vocês lembram, mas acho que sim, né? O momento linear a gente estuda lá no primeiro ano, certo? Como é que a gente calcula o momento linear? O momento linear é massa vezes velocidade, né? Ó, P é igual a M vezes V, certo? Massa vezes velocidade. Perdão a letra aí, que a minha letra é feia, tanto no quadro como aqui no celular, né? Então, fazendo aqui o meio pelos extremos, certo? Ó, fazendo aqui o meio pelos extremos. Opa, deixa eu ver aqui. A gente fazendo aqui o meio pelos extremos, ok? Então, nós temos que o comprimento de onda de uma partícula, né, vai ser igual à constante de Planck dividido pela sua massa vezes a sua velocidade. Então, o que a gente pode tirar daqui, certo? Que, por exemplo, eu, que sou feito de matéria, eu posso me comportar como uma onda, certo? Mas o meu comprimento de onda, ele é muito pequeno, já que a constante de Planck, ele é um número muito pequeno, certo? É da grandeza de 10 a menos 34, tá ok? Então, é uma coisa que visivelmente não dá para observar e é muito difícil de se observar qualquer matéria se comportando como uma onda, tá certo? Continuando aqui o textinho. A hipótese de Broglie, atribuindo o caráter dual partícula-onda à matéria, parece estranho por contrariar o senso comum do nosso mundo macroscópico. Então, como eu falei, é estranho a gente imaginar que uma pessoa, um celular, enfim, uma matéria pode se comportar como onda. Como é que eu, uma pessoa, vou ter essa propriedade, essa capacidade de me comportar como uma onda? Pois, segundo Broglie, sim, isso pode acontecer, mas a gente pode observar isso melhor a níveis atômicos e subatômicos, tá ok, pessoal? Até tem a frasezinha aqui, ó. Entretanto, no nível atômico, né, o comportamento da matéria tem se mostrado bastante estranho, tá bom? Então, como eu disse, a matéria no nível macroscópico tem um comportamento, no nível microscópico tem comportamento diferente. E como eu citei nos fatos históricos, né? Perdão. Antes se imaginava que o mesmo comportamento que nós tínhamos, por exemplo, do movimento dos planetas, seria o movimento das partículas atômicas, por exemplo, do elétron, né, em torno do núcleo, tá ok? Então, essa foi uma aula bem rápida, né? Foi o restinho do conteúdo do nosso capítulo 11, tá ok? A próxima aula vai ser a aula de revisão, vou colocar um pouquinho do conteúdo, né, a parte teórica e algumas questões para a gente resolver, tá ok, pessoal? Então, encerrando, eu coloquei aqui uma frase de Richard Feynman, que ele foi um grande físico aqui do nosso tempo, né, pelo menos dos anos de 1970, 80, ele foi um grande físico e professor. Então, ele diz o seguinte: se você acha que entendeu alguma coisa sobre a mecânica quântica, então é porque você não entendeu nada. Então, não se preocupem. Se você acha que não entendeu, é normal. Porque quem acha que entendeu, provavelmente não tem entendido nada, beleza? Então é isso aí.
fim por fim, feito por mim. Continuem estudando e continuem cuidando da saúde de vocês, que é o mais importante, tá ok, pessoal? Então, um abraço a todos, tchau, se cuidem. Valeu!